Olá pessoal do canal Destrancadamente, vamos destrancar a mente para esse tal de BRICS. O que é esse BRICS? Para que serve esse BRICS? Por que inventaram esse BRICS? De onde vem esse BRICS? Qual o futuro do Brasil com esse BRICS? A gente vai ser ajudado ou está sendo prejudicado por pertencer ao BRICS? Todas essas questões a gente vai tratar nesse vídeo, porque o que não falta é gente com um monte de informação, tudo desbaratado. Então vamos lá. Como é que surgiu esse BRICS? Esse BRICS surgiu por conta de um economista de uma consultoria famosa, que num determinado momento, lá pelo ano 2000, início de 2001, 2002, ele fez um artigo dizendo o seguinte: olha, existem países que têm um enorme futuro pela frente. Esses países vão ser diferentes do que eles foram no passado e serão referência para o desenvolvimento da humanidade a partir de agora. E esses países são Brasil, Rússia, Índia e China. Depois foi incluído a África do Sul com aquele S ali no fim. Mas por que ele chegou a essa conclusão? Ele chegou a essa conclusão porque são países com um potencial enorme. Por exemplo, ele acertou em cheio com a China. A China, a gente sabe hoje, que está caminhando para ser a maior potência mundial. Ela é conhecida como fábrica do mundo. Ela tem um território imenso, ela tem enormes produções industriais e, para quem não sabe, os menos avisados, a China tem uma produção agrícola muito forte. Ela alimenta toda a população dela, tranquilamente. Bom, e aí, qual outro país? Índia. A Índia, assim como a China, tem uma população de mais de 1 bilhão de habitantes, tem um território imenso, e é como se a Índia estivesse travada, ela não conseguisse se desenvolver, por algum motivo que a gente não conhece, mas esse economista disse o seguinte: olha, logo logo ela vai destravar e vai descolar. Para a gente ter uma ideia, hoje a China já manda satélites para o espaço, ela tem bomba atômica, Por que isso é importante? Isso é muito importante. Por quê? Porque significa que Índia e China têm uma baita tecnologia. E é só pegar essa baita tecnologia e aplicar na produção industrial deles. São países com uma população imensa, a China já se desenvolveu, o pessoal diz que a próxima bola da vez é a Índia, que vai se desenvolver. Por quê? Porque as pessoas não querem viver na pobreza a vida inteira. Então chega um determinado momento que eles têm que resolver esse problema da pobreza. A China já resolveu, a Índia está nesse caminho, ela está resolvendo e ela tem tecnologia para fazer isso. Rússia. A Rússia é um país que não precisa dizer nada. Ela tem um território imenso, é o maior do mundo. A Rússia tem tecnologia, foi a primeira que lançou um satélite, fabrica aviões, manda gente para o espaço, faz o que quiser. Fizeram sanções contra a Rússia, não adiantou nada, a Rússia continua trabalhando como sempre foi. Então, esses países, eles vão se desenvolver. O Brasil. Bom, o Brasil, do mesmo jeito que os outros países, tem uma população razoável, 250 milhões, 220 milhões de habitantes, é uma população muito boa, é razoável. E o Brasil tem tecnologia, não mandou ninguém para a Lua? Tem. O Brasil fabrica avião e o Brasil tem uma tecnologia enorme no campo. O Brasil é o país que tem a maior produtividade no campo. Então é só pegar esta tecnologia que a gente já sabe desenvolver, a gente já tem estrutura para desenvolver,
e a gente precisa aplicar isso na indústria. O Brasil está fazendo isso. É a tal da nova industrialização, neoindustrialização. O Brasil está um pouco para trás em cima disso, porque, bom, vocês já sabem, né? A gente deu uma brecada aí, mas agora continua. O Brasil está se desenvolvendo sim. E a África do Sul? A África do Sul tem um enorme potencial. É um país líder na África e ele pode vender para os países vizinhos. É como se fosse parte de uma comunidade. É uma ponta de lança na África. A África do Sul pode se desenvolver fazendo do mercado africano o seu mercado. Então ela teria mercado e ela teria alguma tecnologia, enfim. São países que têm em comum esse grande potencial de desenvolvimento. É um potencial para crescer. Esses são os países que têm o maior potencial para crescer e vão crescer. Isso é inevitável. Mas por que fizeram então esse tal de BRICS? Porque eles, isoladamente, esses nossos países, dos quais nós fazemos parte, embora eles tenham todas essas características muito interessantes, todos eles dependem de um outro país. Eles não dependem entre si, eles dependem de um outro país. E que país é esse? É os Estados Unidos. Mas como assim? O Brasil depende dos Estados Unidos? O Brasil exporta mais para a China do que para os Estados Unidos? Como é que ele depende dos Estados Unidos? É que todos os países do mundo dependem dos Estados Unidos. Não sei se vocês já ouviram falar que a moeda de troca no mundo é o dólar. Você vai com dólar, praticamente qualquer país do mundo, você faz negócio. Tem uma segunda moeda que pode fazer isso, que é o euro, mas é numa quantia ainda muito pequena. Então, praticamente, todo o comércio mundial depende do dólar. E daí? E daí que se eu quero comprar e vender para a China, eu tenho que fazer isso em dólar. Ah, mas eu não posso ir lá levar real e trocar? Não funciona assim. No comércio internacional, as trocas são feitas através de um sistema de troca chamado SWIFT. E ele fica, a sede, em Basileia, na Suíça. As trocas, elas têm que ter uma moeda em comum. E essa moeda em comum se chama dólar. Então, todas as trocas internacionais, o Brasil vende soja, vende petróleo, compra alguma máquina, compra alguma coisa do exterior, todas essas compras são feitas em dólar. Bom, até aí tudo bem, né? É só fazer a troca em dólar. E aí? O Brasil não tem dólar? O Brasil tem dólar. O Brasil tem uma reserva, então, de mais de 350 bilhões de dólares para... É como se fosse a poupança. Vai lá, compra, não tem problema nenhum, vai pagar. Mas qual é o problema, então? O problema é que, por exemplo, agora fizeram sanções contra a Rússia. E é por uma guerra que não nos diz respeito. Não é no nosso país, não tem nada a ver com a gente, e a gente fica impedido de fazer trocas com a Rússia, porque a Rússia está impedida de usar o sistema SWIFT. Ah, mas é só isso? Não, não é só isso. É muito mais que isso. Isso significa que, se alguém de fora dos BRICS resolver que esses BRICS não vão se desenvolver, meu amigo, eles vão criar um mecanismo, seja dólar, seja sanção comercial, seja alguma desculpa, enfim. Esses países, para se desenvolver, eles têm que ser mais independentes dessas trocas em dólar. E tem mais, eles precisam também ter um sistema de ajuda mútuo entre eles, que não passe necessariamente pela vontade de outros países. Eles têm que ter uma certa independência de recursos para o seu desenvolvimento. O recurso mais importante é dinheiro.
Então eles criaram o Banco dos BRICS, New Development Bank, Banco do Novo Desenvolvimento. Por que eles fizeram isso? Porque assim eles vão financiar aquilo que é de interesse deles, desses países. Não interessa o interesse da Alemanha, do Canadá, do México, interessa só o interesse desses 5 países. Então veja, a partir do momento que esses 5 países criam mecanismos deles se desenvolver, do modo deles, na velocidade deles, seguindo aquilo que é importante para eles, eles se descolam, digamos assim, do mundo. Por quê? Porque já teve um economista dizendo que eles iriam se descolar do mundo, eles iam se desenvolver. Então a ideia é que com esse BRICS, eles não sejam, vamos dizer assim, sabotados, eles não sejam colocados de lado, de alguma maneira, por algum motivo, pelos demais países. Então eles criaram um bloco, não é um bloco econômico, não é um bloco somente comercial, mas é um bloco de interesse. Como é que a gente vai fazer para a gente se desenvolver sem depender dos outros? É só isso o BRICS. Então eles estão criando agora um mecanismo de trocas que até pode usar o dólar como referência, mas não como a moeda. Então hoje, por exemplo, o que está sendo criado é um sistema de trocas, onde se um ganhar ou se outro ganhar nessa troca, aquele valor a mais é convertido em dólar e vai para o país que ganhou mais. Não é todo o comércio. Se não é todo o comércio, isso significa que não é toda a transação entre os países que vai passar pelo dólar. Vai passar uma quantia de 10%, 20% do que passava antes. É só uma conversão menor, uma conversão pequena, que vai ser feita em dólar na troca. Então é quase como um escambo de antigamente. A referência, a medida é o dólar, como a medida é o metro, como a medida é o quilo. Medida comercial é o dólar, continua sendo. Só que aquilo que acontecer a mais é a única que eu vou converter em dólar, ok? Outra coisa interessante é que a partir desse momento, o New Development Bank, o Banco do Desenvolvimento, ele vai poder financiar de maneira mais objetiva e sem pedir para ninguém, ficar só entre esses países, ele vai poder financiar aquilo que é importante e de interesse desses países. Eles ganham uma coisa que é a mais importante do mundo, que é a liberdade. Liberdade. Eles juntos estão livres para definirem o seu crescimento. O seu crescimento. Então a China está livre para definir o crescimento dela, sem depender praticamente de mais ninguém. A Rússia, Brasil, Índia, África do Sul, que são os fundadores do BRICS, os membros principais, os que tomam as decisões, eles agora podem ter rumo próprio. É como se eles tivessem se emancipado do resto do mundo. Tá ok? E aí, o que eles fizeram? Eles foram muito inteligentes. Eles falaram, olha, como a gente está criando o nosso desenvolvimento, quem quiser entrar nesse barco, entra. Então entraram uma série de países pediram para entrar. E foram aprovados alguns países cujo único objetivo não é político, não é geopolítico de mandar na região dele, não é um armamentista para ter arma, para ter guerra, está fora. Quem quiser ter este tipo de desenvolvimento, com mais autonomia, sem precisar depender dos outros. Ah, mas vai depender dos BRICS. Mas os BRICS
tem uma outra proposta que não tinha até então no mundo. Então, quem quiser participar deste novo desenvolvimento, vai poder participar. Inclusive, daquilo que a gente chama de mercado de capitais. Por exemplo, a Arábia Saudita, que tem dinheiro sobrando, pode botar dinheiro no Banco dos BRICS. Ao invés de botar dinheiro num outro banco qualquer no mundo, põe dinheiro no Banco dos BRICS. Vai receber o seu rendimentozinho, só que ao invés de estar financiando o interesse do outro banco, qualquer que seja ele, vai estar financiando os interesses dos BRICS, deste pequeno clube do qual nós fazemos parte. Então, por exemplo, o Brasil pode dizer o seguinte: olha, eu quero construir um novo aeroporto. Bom, os outros bancos do mundo podem dizer: ó, nós não temos interesse de financiar. Aí o Banco dos BRICS pode dizer: eu vou financiar. Tudo isso é em cima de justificativa. Ou seja, os BRICS é como se fosse um conjunto de países que ganharam maioridade, autonomia, liberdade. É esta que é a grande diferença. Liberdade para desenvolver-se da maneira que eles acharem interessante. É porque eles se juntaram. Lembra, lá em 2001, 2002, foi consagrado que esses países iriam se desenvolver. São os países que mais têm chance de se desenvolver mais rápido. Ora, se eles têm chance de se desenvolver mais rápido, então qual é o objetivo dos BRICS? É deles se unirem para se desenvolver mais rápido, para não sofrerem aquilo que poderiam sofrer, que é de alguém não querer que eles se desenvolvam tão rápido assim. Deu para entender? Então hoje nós ganhamos praticamente uma segunda liberdade com os BRICS. A primeira foi de Portugal e agora a gente ganhou uma liberdade, digamos assim, do resto do mundo que não faz parte dos BRICS. O Brasil continua funcionando como sempre funcionou, vai receber sempre todo o apoio do resto do mundo e, a mais, o apoio dos BRICS. Só para terminar, então, esse New Development Bank, o Banco de Desenvolvimento dos BRICS, ele é uma fonte daquilo que é mais importante para se desenvolver esse grupo de países, que é o dinheiro. Sem dinheiro fica tudo só na vontade. Mas agora, com o banco, está se podendo financiar aquilo que é de interesse dos próprios países e aquilo que é de interesse, eventualmente, de um país ou de outro, com a concordância dos demais. Eles não precisam pedir a bênção, não precisam pedir favor, não precisam pedir financiamento para mais ninguém. Ganharam autonomia, ganharam liberdade. Eles são um novo player mundial, eles são um novo jogador mundial, um outro grupo. E é interessante que, por conta disso, eles não têm nenhum interesse de interferência num país ou no outro. Então, você tem países com as mais diferentes ideologias, países que brigam entre si por fronteira, como é a Índia e a China. Só que assim, uma coisa é briga por fronteira, outra é briga para crescer, para ser um país grande, para estar no topo dos países do mundo. Por quê? Porque quando a gente cresce, pelo menos teoricamente, para todo mundo que fizer parte daquele país. Não cresce só uma área. Cada um vai crescer da sua maneira, mas esse grupinho se deu as mãos e vamos nós crescermos juntos. Como? A gente vai ter interesses comuns e um banco em comum. Admitiram outros participantes nesse grupo e esses novos participantes, às vezes, têm interesse ou no financiamento ou têm interesse de participar desse grupo porque eles também ganham a liberdade. É uma opção a mais. É como se eu tivesse dois bancos, né? Eu posso pegar o banco A ou o banco B. Se eu puder pegar dos dois, melhor, né? É como se eu tivesse
duas oportunidades de trabalho. Eu pego uma e pego outra no meu tempo livre. Então, se eu fizer parte de um grupo de autoajuda, a chance de eu crescer e mais rápido é maior. Então, eu espero que eu tenha dado uma luz, eu tenha destrancado a mente de todo mundo. E se tiver dúvida, por favor, deixe nos comentários. Tá ok? Um abraço e até a próxima. Tchau, tchau.